Olá pessoal, professor Graziel aqui com vocês, tá? Hoje nós vamos falar de expressões, sentenças, tá? Princípio preditivo da igualdade e o princípio multiplicativo, tá? Vamos falar de equações, que são equações e equações de primeiro grau, o incógnito, tá? Vamos aprender como a gente resolver equações de primeiro grau, o incógnito, certo? Então vamos lá. Então as expressões, que é uma expressão, tá? Uma expressão é uma combinação de números, tá? Números e operadores, tá? Variáveis livres, tá? Ou ligadas a símbolos gráficos, tá bom? Então agrupados de forma significativa, de modo a permitir a verificação de valores, né? De formas, de meios, tá? Então uma sentença, ela pode ser uma sentença verdadeira ou uma sentença falsa, tá? Então nós temos aqui a afirmação x mais 4 igual a 9, ela é verdadeira ou é falsa, tá? Então para a gente saber se ela é verdadeira ou é falsa, nós temos que descobrir aí o valor de x. Então x mais 4 igual a 9 pode ser verdadeiro ou pode ser falso, então dependendo do valor atribuído a x, tá? Se você atribuir um valor 3 a x, a sentença vai ser falsa. Se o x for igual a 5, a afirmativa será verdadeira, tá? Por quê? Porque 5 mais 4 é igual a 9, tá? Então se x não for igual a 5, a afirmação será falsa, tá? Então se o x for 3, como eu acabei de falar, mais 4, isso vai ser diferente de 9. Então a sentença, ela pode ser uma expressão verdadeira ou falsa, tá? Então se uma sentença é verdadeira ou então sempre falsa, ela é chamada de sentença fechada, tá? Então na sentença fechada a gente não pode identificar como verdadeira aí ou falsa, tá bom? Então na sentença fechada, ela não possui variável, tá? Então em uma sentença fechada ela não vai possuir variável, tá? Então se uma sentença pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do valor de uma ou mais letras, ela é chamada de sentença aberta, tá? Então a sentença aberta nós não podemos identificar como verdadeira ou falsa. Na fechada, sim, na fechada nós podemos identificar como verdadeira ou falsa. Lá na aberta, não, nós não podemos identificar como verdadeira ou falsa, tá? Porque depende do valor aí da variável, tá? Então uma sentença aberta, ela possui variável, certo? Então vamos lá. Sentença fechada não possui variável, sentença aberta possui variável, certo? Então, ó, 4 menos 1 é uma sentença fechada verdadeira, tá? Por que ela é uma sentença fechada? Porque ela não possui variável. Observe que aqui não possui letras, tá? As variáveis são as letras, tá? Então é uma sentença fechada verdadeira, porque 4 menos 1 é 3, então 3 é igual a 3, verdade, tá? Então, ó, 8 é maior que 2, é uma sentença fechada verdadeira. Por que é uma sentença fechada? É uma sentença fechada porque não possui variável, não tem nenhuma incógnita aqui, tá? Não tem nenhuma letra, tá? Então, ó, 2 vezes m menos n é igual a 5. É uma sentença aberta. Observe que nós temos duas variáveis, nós temos duas letras, ó, o m aqui e o n. Então sentença aberta, não podemos identificar como verdadeira ou falsa, tá? Então isso vai depender do valor atribuído aí às variáveis, tá bom? Então se aparecer variável, é aberta. Se não aparecer variável, se tiver apenas números, tá, vai ser fechada, sendo verdadeira ou falsa, tá? Então, ó, 5 elevado a 2 é diferente de 2 elevado a 5, é uma sentença fechada verdadeira. Isso, ó, 5 elevado a 2 é 25, tá? É diferente de 2 elevado a 5, aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, então 25 é diferente de 32, tá? Então, é uma sentença fechada verdadeira. Professor, por que é fechada? É fechada porque não possui
letras, não possui variáveis, tá bom? Então aqui a gente já pode identificar ela como verdadeira ou falsa, tá bom? Então, ó, esse outro exemplo, 5x mais 3 igual a 13, é uma sentença aberta. Por que é uma sentença aberta? Ó, tem variável, tá bom? Porque a variável aqui é x, a variável são as letras, tá? Então a sentença aberta nós não podemos identificar como verdadeiro ou falso assim logo de cara. Por quê? Nós temos que saber aí quais são os valores que nós podemos atribuir a x, tá? Então, ó, se duas expressões são relacionadas com o sinal de igualdade, essa sentença é chamada igualdade, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Uma igualdade pode ser verdadeira ou falsa. Então, essa sentença aqui, ó, é chamada de igualdade. Por que é chamada de igualdade? Porque ela tem um sinal aqui de igual. Então, uma sentença pode ser verdadeira ou falsa. Tá bom? Então, 4 elevado a 2 menos 2 é igual a 14? Não. É uma igualdade. Oh, desculpa. 4 elevado a 2, 16, tá? 16 menos 2, 14. 14 é igual a 14? Sim. É uma igualdade verdadeira, tá bom? Então, ó, 2 vezes 8 é igual a 9? Não. É uma igualdade falsa. 2 vezes x menos 5 igual a 7 é uma igualdade que pode ser verdadeira ou falsa. Isso, pode ser verdadeiro ou falso. Mas por que, professor, que pode ser verdadeiro ou falso? Depende do valor atribuído à variável x, certo? Então, ó, x elevado a 2 menos 9 é igual a 0, é uma igualdade que pode ser verdadeira ou falsa. Por que ela pode ser verdadeira ou falsa? Porque depende do valor atribuído à variável x aqui, certo? Então, a expressão que fica à esquerda do sinal de igualdade, ó, a esquerda aqui, é chamada de primeiro membro. Então, quem tiver, a expressão que tiver à esquerda é chamada de primeiro membro da igualdade. E a expressão que fica à direita, tá, do sinal de igualdade é chamada de segundo membro da igualdade. Então aqui, ó, é o segundo membro. Aqui tá à esquerda, é o primeiro, tá? Aqui tá à direita, vai ser o segundo membro, certo? Então nós vamos ver as propriedades aí da igualdade. Nós temos a propriedade reflexiva, tá bom? Então todo valor é igual a ele mesmo. Então quando se fala em reflexivo, vamos lembrar de espelho, tá? Vamos lembrar de espelho. Quando você se olha ao espelho, você vê você mesmo, tá? Então 6 aqui. Então 6 aqui, ó. O 6 é igual a 6. Então essa propriedade é chamada de reflexiva. Então, ó, o primeiro membro, que é o 6, é igual ao segundo membro, tá bom? Então, ó, A mais 2 é igual a A menos 2. Observe que o primeiro membro, que é A mais 2, esse aqui, ó, A mais 2, é igual a A mais 2. Certo? Então, é assimétrica. Se o primeiro membro de uma equação é igual ao segundo, então o segundo membro é igual ao primeiro. Tá? Então, ó, 3 vezes 5 é igual a 15. Isso implica dizer que 15 é igual a 3 vezes 5. Por quê? Porque, ó, 15 é 3 igual a 3 vezes 5, tá bom? 2 é igual a x, implica dizer que x é igual a 2. Tá? Então, você só vai mudar aí o membro de um lado para o outro, tá? Quem for o primeiro membro fica no segundo, quem for no segundo fica no primeiro, tá bom? Então a transitiva, podemos estender algumas igualdades, tá bom? Como assim, ó, x igual a y, y é igual a 2, então isso implica dizer que x é igual a 2. Por quê? Porque x é igual a 2 e y é igual a x, tá? Então é a transitiva. X é igual a 3 elevado a 2 e 3 elevado a 2 é igual a 9. Então x é igual a 9. Porque x é igual a 3 elevado a 2, tá bom? Então, igualdade de equações. Então, vamos ver a expressão aqui, a expressão aberta. Por que é a expressão aberta? Porque ela tem a variável. Ela tem a variável. Que variável é essa? É o x. Tá? Então,
Então aqui é uma equação, certo? Então o que é uma equação? Uma equação, pessoal, é toda sentença matemática, tá? Expressa por uma igualdade que apresenta letras representando números, tá? Então aqui nós temos a igualdade e temos a letra aqui, que é o incógnito, que é a letra aí é chamada de incógnito, que está representando o número, tá? Então é uma sentença matemática aberta, bom? Expressa por igualdade que apresenta letras representando números. Então aqui é uma equação. Vamos aqui. Problema do tijolo, tá? Então vamos lá. Um tijolo pesa 1 kg mais meio tijolo. Beleza. Qual é o peso de um tijolo? Nós vemos aqui essa balança 1, ela está em equilíbrio, né? Então a gente nota que o braço está na horizontal, está aqui todo retinho, ó. O braço aqui, ó, do reto. No prato da esquerda vamos colocar um tijolo, tá? Um tijolo, beleza? Então nesse prato aqui nós colocamos um tijolo, certo? Então a balança no outro aqui, a balança voltar a ficar equilibrada, porque a gente botou um tijolo, né, que pesa 1 kg mais meio tijolo. Então, ó, 1 kg, nós colocamos 1 kg aqui, tá? Vocês observam que aqui tem um peso de 1 kg e a metade de um tijolo. Então a balança fica equilibrada, ó. Tá vendo? A balança fica equilibrada, o braço ficou aí na horizontal, tá bom? Então o tijolo corresponde a 2 meios tijolo. Então o tijolo aqui, ó. Então o tijolo aqui, certo? Corresponde a 2 meios tijolo, certo? Eu pego 2 metades aqui, meio tijolo, mais meio tijolo dá um tijolo, tá? Corresponde a 2 meios tijolo. Então a balança continua equilibrada, tá? Porque tá aqui 1 kg mais esse outro quilo aqui. Então pra gente equilibrar agora o tijolo, equilibrar agora com quanto? Com 2 kg, tá? Então ó, a gente coloca mais 2 kg aqui, um tijolo inteiro, certo? Então nós vamos lá para falar um pouco aqui do princípio aditivo da igualdade, tá? Então o que é esse princípio aditivo da igualdade? Esse princípio aditivo é quando a gente adiciona ou subtrai o mesmo número, tá, aos 2 membros de uma equação. Então quando você pega um número, você adiciona ele ou subtrai no primeiro ou no segundo membro, não, você pega ele, adiciona no primeiro e no segundo membro, você está aplicando aí o princípio aditivo da igualdade, tá? Então quando adicionamos ou subtraímos objetos de massa iguais de cada um dos pratos da balança, o braço continua equilibrado, tá bom? Então foi o que ele fez aqui. Desse lado esquerdo aqui, ó, então nesse prato aqui eu tenho x mais 3, certo? No lado direito eu tenho 7. Foi o que ele fez. Ele subtraiu, ele colocou menos 3. Então ele subtraiu o menos 3 no primeiro membro e o menos 3 no segundo membro. Então a balança continuou equilibrada, tá? Então ele, por quê? Porque ele colocou menos 3 aqui no primeiro membro, nesse prato, e colocou menos 3 aqui no segundo membro, aí nesse outro prato, tá bom? Então ele fez o que? Aplicou o princípio aditivo, ele subtraiu menos 3 em ambos os membros aí da igualdade, tá bom? Então vamos lá. Então quando adicionamos ou subtraímos objetos de massa iguais de cada um dos pratos da balança, a balança continua em equilíbrio. Então foi o que ele fez aí, foi o que eu acabei de falar, tá bom? Então ó, então foi o que ele fez: x mais 3 menos 3, x mais 3 menos 3 igual a 7 menos 3. Que foi o que ele fez? Ele colocou menos 3 no primeiro membro, tá?
menos 3 no primeiro membro e o menos 3 aqui no segundo membro. Está aplicando o princípio aditivo, tá? Então, o princípio aditivo, quando você adiciona ou subtrai o mesmo número aos dois membros aí de uma equação, tá? Então, ó, x aqui, quanto é menos 3, mais 3 menos 3 são opostos, então aqui cancela, vai dar igual a zero, tá? Igual 7 menos 3, 4. Desculpa, tá? Então, 7 menos 3, 4. Então, x vai ser igual a 4. Se você colocar o 4 aqui, a balança vai estar equilibrada, certo? Então, no prato da esquerda, tá, do primeiro membro, temos a incógnita x, e no prato da direita, do segundo membro, temos o número 4. Determinamos que, quanto vale a incógnita x? Que o x aí, né, vai ser igual a 4, certo? Então, quando a gente adiciona ou subtrai o mesmo número em ambos os membros da igualdade, a igualdade aí não se altera, tá? Então, por exemplo, ó, 3 igual a 3, simplifica dizer que foi o que ele fez, ó, adicionou o 2, tá? Adicionou o 2 aqui no primeiro membro e o 2 no segundo membro, tá? Então, aplicou aí o princípio aditivo, tá? Da mesma forma, ele fez aqui, ó, x igual a 7, acrescentou aí, ó, o menos 7 no primeiro e o menos 7 aí no segundo. Aqui da mesma forma, o menos 1 e aqui o mais 5 no primeiro membro e no segundo membro. O princípio multiplicativo da igualdade. O que é que diz esse princípio multiplicativo? Esse princípio multiplicativo, quando a gente multiplica ou divide os dois membros aí de uma equação por um número diferente de zero, tá? Então, nós obtemos aí uma equação equivalente à equação dada. Então, o princípio multiplicativo é esse, é quando a gente multiplica ou divide os dois membros de uma equação por um mesmo número, tá bom? Então, equação, tá? Então, vamos lá para equações. Que são equações, já disse anteriormente, é toda sentença matemática expressa por uma igualdade, tá? Que apresentam letras representando números, tá bom? Aqui nós temos a igualdade e temos o x, que é a nossa letra aí que está representando o número, tá? Então, toda sentença aberta representada por igualdade é chamada de equação. Por que é aberta? Porque ela apresenta aí, ó, variáveis, tá? Incógnitas, que é chamada de incógnitas aí, tá bom? Então, as letras envolvidas em uma equação são chamadas de incógnitas, tá? Então, toda vez que aparecer letras aí na equação, elas são chamadas de incógnitas, tá bom? Então, cada parcela separada por sinais de mais ou de menos é chamada de termo, tá? Então, nós temos aqui o termo, temos aqui o termo, e o sinal de igual separa a equação em dois membros, tá? Então, aqui nós temos o primeiro membro, à esquerda o primeiro membro, para a direita o segundo membro, tá? Não esqueçam isso. Esquerda, primeiro membro, direita, segundo membro, tá bom? Então vamos ver aqui essa equação, que é o primeiro membro, é 5x mais 2, e o segundo, 7. Então nessa equação aí, ó, que é a incógnita, que nós temos, a incógnita x, tá? E os termos é o 5x, o 2 e o 7, tá? Quem é o primeiro membro da equação? 5x mais 2, e o segundo membro, 7, tá? Então, vamos identificar aqui a incógnita, os termos e os membros de cada uma da equação. Nós temos essa equação aqui, ó, a menos 1 igual a 8. Que é a incógnita? A incógnita sempre será as letras. Incógnitas são as letras, tá? Os termos é o a, é o menos 1 e o 8. Que é o primeiro membro? O primeiro membro fica sempre à esquerda da igualdade, é a menos 1. O segundo membro, à direita da igualdade, né? Que é o 8. Bom, nós temos a outra equação aí, ó, P mais Q igual a R menos 7. Quem são as incógnitas aí? Quem são as letras que nós temos aí? Nós temos o P,
o Q e o R, tá bom? Aqui são os termos são todo mundo que está envolvido aí com essa equação, tá? Tanto o primeiro membro quanto o segundo membro, tá bom? Então o termo é o P, Q, o 7 menos R. Não esqueçam do sinal, tá? O sinal sempre vem acompanhado. Quem é o primeiro membro? P mais Q. O segundo membro, 7 menos R, tá? E assim, da mesma forma a gente faz essa última aí, tá? Que é menos 2y mais 3y elevado a 3 menos x elevado a 2 igual a 0. Quem são as incógnitas aí? Quem são as letras? X e y, tá bom? Então, que é o primeiro termo? Quem são os termos? Tá? Os termos é o menos 2, 3y elevado a 3, menos x elevado a 2 e 0, que está aqui no segundo membro, tá bom? Então, o primeiro membro é menos 2y mais 3y elevado a 3, menos x elevado a 2. No segundo membro, que está à direita aí da igualdade, é o 0. Tá? Então, o conjunto universo, as raízes e o conjunto solução. Então, o conjunto universo, o domínio, tá? É o conjunto formado por todos os elementos, tá? Pelos quais as incógnitas de uma equação podem ser substituídas. Tá? Então, são todos os números aí que podem ser atribuídos lá na incógnita, tá bom? Substituídos lá na incógnita. Então, a raiz de uma equação são os elementos do conjunto universo, que tornam a igualdade verdadeira. Então, são todos os números aí que tornam a equação verdadeira. E o conjunto solução, ou conjunto verdade, é o conjunto cujos elementos são as raízes de uma equação. Tá? Então, a equação do primeiro grau com incógnita. Então, a gente chama a equação do primeiro grau na incógnita x, toda equação cuja incógnita é x elevado à primeira potência. Pessoas, aqui o expoente é 1, tá? Então, quando vier dessa forma, ó, ax mais b igual a 0. Esse a e esse b aqui, ó, então, são números, tá? São os coeficientes. Tá? Então, x aqui é a incógnita, certo? A e b são números chamados de coeficiente com a diferente de 0, tá? E o b é chamado de termo independente. Por que termo independente? Porque ele está sozinho. Então, um exemplo aqui, ó, menos 5x mais 20 igual a 0. Isso é a equação do primeiro grau na incógnita x, tá? Então, ó, 4m mais 36 igual a m menos 2. É a equação do primeiro grau na incógnita m. Nós temos uma incógnita aí que é a incógnita m, que são as letras, as incógnitas são as letras. Então, na resolução de uma equação do primeiro grau com incógnita, o que a gente faz? Pessoas, é muito fácil. Tá? Então, nós temos essa equação aqui, que é 3m menos 15 igual a 0. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós usamos o princípio aditivo da igualdade ou o princípio multiplicativo, tá bom? Então, adicionando 15 unidades a ambos os membros aí, tá? Nós temos aí, ó, 3m menos 15 mais 15 igual a 0 mais 15, tá? Porque a gente está adicionando 15 aí. Aqui são elementos opostos, fica 0, então fica 3m igual a 15. Tá? Então agora você vai dividir por quem? Por 3. Por que 3? Porque você quer encontrar o m sozinho. Tá? Então fica 3m dividido por 3, que dá m, e 15 dividido por 3, que dá 5. Então m aí vai ser igual a 5. Então determinamos que 5 é o número que torna a equação verdadeira. Como 5 pertence ao conjunto dos naturais, né, podemos afirmar que ele é raiz. Então é raiz, por quê? Porque ele torna aí a equação verdadeira. Tá? Então vou ensinar para vocês de outra forma, certo? 3m menos 15 igual a 0, certo? Então nós temos aqui, ó, três termos. Quem são os termos? 3m menos 15 e 0. Quem está do lado esquerdo aqui da igualdade é chamado de primeiro membro. Quem está do lado direito da igualdade é chamado de segundo membro. Então, os termos que tem variável, aqui é esse termo aqui é o 3m, ele tem variável. O 15 é um termo, ele não tem variável, ele não tem letra aí do lado dele. Então, o que é que você vai fazer?
os termos que tem variável você deixa no primeiro membro, tá? E os termos que não tem variável você coloca no segundo membro, trocando o sinal, tá? Então esse termo aqui tem variável, deixo ele aqui no primeiro membro, 3m igual, certo? Esse termo aqui não tem variável, ele vai lá para o segundo membro com sinal inverso, da subtração, adição, tá? Professor, e agora para a gente encontrar o M? Da mesma forma, então, ó, o M, tá? O 3 vai sair daqui e vai lá para o outro lado, certo? Ele não está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo por 3. Então, M aqui vai ser igual a 15 dividido para 3. 5. Professor, qual a forma que eu faço? Da forma que você achar melhor. A forma que você achar mais fácil. Então, 3m menos 15 igual a 0. Termos que tem variável a gente deixa no primeiro membro. Termos que não tem variável a gente bota no segundo membro com sinal trocado. Tá bom? Da mesma forma, é isso aqui, tá, pessoal? Essa aqui, ó. Aquela resolução lá. Foi o que fez, ó. 3x menos 15 igual a 0. Não, 3x passou para lá negativo. E o 3, ó, divide com o 5. Então, adicionando 15 às unidades aos membros, nós temos 3x igual a 15. Beleza, dividindo os membros, nós temos x igual a 5. Então, nós determinamos aí a raiz. Então, no entanto, ao omitir essas etapas, o cálculo ganha agilidade, tá? Foi o que a gente fez. Você poderá desenvolver esse raciocínio matemático fazendo cálculo mental, igual a gente fez, tá? Termo que tem variável no primeiro membro, termo que não tem variável no segundo membro, tá bom? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fique com Deus.